Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses. Eu acho que ele era meu amigo, né? Nunca mais vi, mas eu tinha ele como meu amigo. Ele virou para mim e falou assim: Isaías, eu quero te levar na igreja que eu estou congregando, rapaz. Você precisa ir lá de quinta-feira na noite da bênção, parece congresso. Falei, me leva lá então, ué. Resumindo, marcamos o dia e fomos uma quinta-feira. Uma igreja não tão grande como essa, mas também não pequena, galeria, mas tinha gente de pé na galeria. Quinta-feira, no meio de uma periferia em São Paulo. Mas pensa num culto pentecostal. Pregamos, Deus abençoou a igreja, muito explosiva, muito receptiva para a palavra. Quando acabou o culto que eu estou descendo do púlpito, ele veio tipo me escoltando. E eu fiquei ali, eu não sei nem o que eu pensei, mas eu pensei, esse meu amigo aqui, ele quer cuidar de mim, porque eu estou cansado. E o povo veio para cima dizendo, as irmãs, ô pastor, o senhor nos passa o telefone? Irmã, por favor, o pastor está cansado, depois eu passo o telefone. Aí eu virei para ela e falei, depois a senhora pode pegar com ele. Então, tudo bem, eu vou pegar com ele. Líder dos jovens, líder da orquestra. Pastor, senhor, irmão, por favor, o pastor está cansado, acabou de pregar, depois eu passo o contato. Eu pensei, eita, eu estou até com um escudeiro aqui. Cheguei em casa, falei em casa, quando eu voltar naquela igreja, eu quero levar vocês. Que igreja? Você voltou lá, irmão? Nem eu. Passou 2 anos. Eu pensei, meu Deus, eu achei que eu tinha sido feliz, não fui feliz nada. Eu fui feliz sozinho, mas porque eu tenho um pastor amigo meu em São Paulo que diz assim: você quer saber se o povo gostou de você? Você pode pregar, cantar, o céu rasgar, anjo descer, subir, passear no meio da igreja, mas se você não voltar é porque o povo não gostou. Tá vendo, irmão? Está dizendo que é verdade. O que eu pensei? Falei, bom, eu achei que eu fui feliz, mas não fui feliz coisa nenhuma. Pelo menos o povo não me chamou, é porque não gostou. Passaram-se 2 anos. Quantos anos eu disse? Eu encontro um pastor amigo meu numa reunião de obreiro. Ele falou para mim, ô Isaías, que saudade de você, rapaz. Perdi teu contato. Eu quero te convidar para você ir pregar na igreja que eu estou pastoreando. Eu disse, o senhor está pastoreando aonde, pastor? Ele deu o bairro, tal igreja em tal bairro. Era lá. Aí eu fiquei quietinho, eu falei, não vou nem falar que eu já fui, porque vai que o povo não gostou. E eu falo, eu já fui lá, pastor. Ah, já foi? Aí ele pergunta para o povo, não, traga aqui não, pastor. Mas eu gostei tanto daquela igreja que eu falei, eu vou ficar até quietinho. Eu falei, pastor, marca um dia que eu vou lá. Falei, vamos marcar um domingo. Marcou um domingo, nós fomos lá. Do outro lado da rua era um murão, era um terreno vazio, um paredão. E eu estacionei o meu carro do outro lado da rua. Na porta da igreja tinha um poste de luz da companhia de energia. Só que a lâmpada do poste estava queimada. Aí na porta da igreja, o diácono, era um diácono bem escurinho, de pé tomando conta da porta. Quando eu abri o meu carro, que eu fechei, estou travando a porta, que eu virei para atravessar a rua, aquele irmão, irmãos, dessa cena, ele olhou assim no meio da escuridão, ficou me procurando, aí tinha uns degrauzinhos, ele veio descendo o degrau, olhando para o chão, olhando para mim. Falei, meu Deus, será que esse irmão está tendo alguma visão? Só tem eu aqui. E ele vindo, pastor Isaías? Falei, sou eu mesmo. Oh, meu santo, você está vivo? Eu falei, o senhor está pegando na minha mão? Então eu estou vivo. Eu falei, rapaz, o tanto que a igreja foi atrás do senhor, as irmãs do circo de oração, a mocidade, tanta gente queria que o senhor voltasse num trabalho e nós não achamos o senhor. Eu falei, mas o fulano, não, o fulano não congrega mais aqui não. Mas ele tem meu telefone, pois foi ele mesmo. Falei, ele falou que morreu? Falou. Olha, irmão, olha o que o irmão falou. Quando ele falou que morreu, que eu fiquei sabendo que o senhor tinha morrido, eu até falei para minha esposa, coitada, aquele irmão tão novinho. Mas sabe por que Jesus guardou ele? Porque Jesus viu que ele ia desviar. Foi lá e guardou ele. Já estava até me guardando já, irmão. Falei, irmão, pensaram que me mataram, mas eu estou de pé. Vou dar uma notícia, irmãos. E se você crê, receba e prepara um glória. Se fosse ver por desejo de alguém, você nem sentado onde você estava. Mas quem te justifica, te sustentou e te colocou sentado aí. Davi, irmão, a Bíblia diz que Davi começou a babar, andar de ré, se abraçar por trás, trançar as mãos e abraçar a coluna, na frente do rei. O rei ficou olhando aquela cena, um homem babando, dando marcha ré, traçando as mãos e abraçando a coluna. O rei olhou e falou, porventura me falta louco aqui, para me trazer mais um louco? Davi pensou, ele que pensa, deixa eu sair daqui. Irmão, é melhor ter paz do que razão. Diz o texto que jogaram Davi para fora da cidade. Aí Davi vai se esconder na caverna. E diz o texto que quando ele sai dali e foge para a caverna de Adulão, ele pensa que ele está só, no meio
de uma caverna no meio do deserto. Só que quando ele pensa que ele está só, Deus manda alguns homens ir ter com ele. Mas olha o nível dos homens que Deus mandou ter com Davi. Em aperto, endividados e com espírito desgostoso. Você entende isso, irmão? Davi estava, e detalhe, não foi um nem meia dúzia, não. Foram 400 homens em aperto, endividados e com espírito desgostoso. Davi estava precisando de ajuda e Deus manda a ele homens que estavam precisando mais do que ele. Você sabe quando você está precisando de um abraço e Deus manda você abraçar, irmão? Sabe aquela hora que você está precisando de uma palavra e Deus manda você dar a palavra? E quantas das vezes que você está precisando de uma oração e é você que tem que fazer oração? Só que Davi diz o texto que Deus usa ele para transformar 400 problemáticos em 400 soldados valorosos. E uma das características destes homens era um espírito desgostoso. Você sabe o que é espírito desgostoso, irmão? Tem tradução que diz que eram homens descontentes e homens insatisfeitos. Porque nota de rodapé, no reino você sempre vai encontrar alguém descontente e insatisfeito. Só que eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você, quando se encontra com alguém nos cantos, pelo WhatsApp, pelas ruas, no fim do culto, na calçada ou no estacionamento, quando você encontra um descontente, um insatisfeito, você é remédio ou você é inflamável? Jesus, eu quero voltar em Sertãozinho, Jesus. Você é remédio ou você é inflamável? Você já parou para imaginar se Davi fosse inflamável, irmão? Ele ia rachar o reino. Você já parou para imaginar os 400 homens com Davi? Você está fazendo o que aqui? Eu estou sendo perseguido. Davi disse, eu também, rapaz. Eu também. Eu cantava, me cortaram de cantar. Eu solava, me cortaram de solar. Eu pregava, faz tempo que eu não faço nem oração. Eu trabalhava e me jogaram para o canto. Você já parou para pensar se Davi fosse inflamável? Estou aqui por causa do rei. O rei, em vez de agradecer porque eu venci Golias para ele, ele começou a me perseguir. O rei me ia rachar. Mas eu quero crer que quando alguém levantava com um espírito desgostoso, Davi dizia, vem cá que eu vou orar por você. Vem cá que eu tenho uma palavra de esperança para você. Vem cá que eu tenho um abraço para te dar. Irmão, um abraço cura. Você sabia que um abraço cura espírito desgostoso? E eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Deus vai te dar autoridade e estratégia para quando chegar alguém desgostoso, o teu abraço vai curar. Ei, calabai. Através desses homens, irmão, Deus conseguiu, através de Davi, reconstruir a vida de 400 homens. E desses 400, ele tirou os 37 valentes de Davi. Que eu só li o nome de 3 porque o horário não permite. Mas nós vamos chegar lá. Mas antes de eu falar de um dos valentes, me permitam dizer 2 coisas, irmãos. Primeiro, elogio não é para crente. Crente não foi feito para ser elogiado. E o que tem de gente se perdendo com elogio, meu irmão. O parabéns eu fico até quieto. Mas você que recebe o parabéns, coloca Jesus na frente. Quando alguém dizer para você, rapaz, tu cantou demais. Deus seja louvado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Elogio não é para crente. Irmão, uma das coisas mais mentirosas que existe é a tal da rede social. Ô, coisa mentirosa. Jesus tem me permitido viajar o Brasil todo. Eu nunca pisei no estado de Goiás. Esses dias eu estive em Goiás. Um plenário mais ou menos desse tamanho, mas sem a galeria. O pastor foi me apresentar e disse assim, quem conhece o pastor Isaías? Primeira vez que eu pisei ali. Quem conhece o pastor Isaías, dá um glória. Diz, glória. Falei, meu Deus. Rede social. Quando acaba o culto, com todo respeito, seja eu, seja quem for. Quando acaba o culto, se a gente olha alguém por rede social, irmãos, acaba o culto, a gente fica com glamour. Eu peço para Deus todos os dias, Deus guarda e blinda o meu coração e a minha mente. A minha realidade não é essa não, Jesus. A minha realidade é quando a trombeta tocar, eu não quero ficar preso dentro desse teto, eu quero... Oh, Jesus. Recebemos uma irmã de São Paulo para congregar conosco, pastor Jairo, em Catanduva. Aí um dia ela falou assim para mim, pastor Osmar, pastor Isaías,
Quando a gente ficava sabendo que o senhor ia pregar lá na nossa igreja, o culto começava às 7. Eu falava para minha filha, ó, vou dando banho no nenê, sai mais cedo. Coloca minha bolsa, coloca minha Bíblia, eu quero na primeira cadeira, porque hoje é o pastor Isaías. Ela disse, hoje eu estou congregando com o senhor aqui, o senhor é tão normal. A senhora achou que eu era o quê? Um ET, irmã? Rede social é uma das coisas mais mentirosas que existe, irmãos. Você quer conhecer alguém? Vai comer 1 quilo de sal com ele. Rede social só mostra o que quer. Ninguém vai publicar. Hoje eu preguei e Jesus não fez. Hoje eu cantei e não aconteceu nada. Você percebeu que sempre é glamour? Eu preguei e Jesus fez. Eu cantei e Jesus renovou e desceu na casa e sapateou no meio dos crentes. Você já viu isso? Ninguém vai cantar e vai dizer que Jesus não fez. E tem dia que tu ora, tu jejua, tu busca, tu lê, tu pede, tu clama e não acontece nada. Aí você vai dizer, Senhor, por quê? O que está acontecendo? Dá a impressão que Deus olha para você e diz, não está acontecendo nada que hoje eu não quero fazer. A glória não é tua, a glória é dele, a casa é dele. Irmãos, com todo respeito, não fique impressionado com quem vem aqui, bate o pé no chão, arregala o olho e fala em línguas estranhas, não. Isso aí não quer dizer nada. Caráter é diferente de reputação. Viu? Uma coisa é eu mostrar o que eu sou no meio da igreja, outra coisa é eu ser o que eu sou dentro da minha casa sozinho. Tem uma frase que eu gosto, quem é, independe de onde está e com quem está. Você não é crente só no culto, tu é crente aqui, é em casa, é aqui, é na empresa, é aqui, é na escola, é aqui, é na faculdade. A tua mente é de crente, tua boca é de crente, tua mão é de crente, teu ouvido é de crente. A tua vida tem que ser de crente. Você pode dar um glória, dar um homem, uma mulher de Deus é uma coisa, mas idolatrar é outra coisa. Esse negócio de acabar culto, ficar correndo atrás de popstar da fé para tirar foto e selfie, meu irmão. Olha aí Jesus falando. Não dá um glória, não ergue a mão, mastiga chiclete o culto inteiro, mexendo em rede social, mas acaba o culto, quer ficar com tietagem. Não, senhor, a glória é dele, a casa é dele, a palavra é dele. Eita, Jesus, eu quero voltar aqui, Jesus. Aí tira uma selfie, ora por você, jejua por você e está invalentes. Homens improváveis. Porque Deus é especialista em usar os improváveis. Lembra de Noé? Deus chegou para Noé e falou, quer salvar tua família? Estou parafraseando, irmão. É claro que não está com essas palavras. Quer salvar tua família? Quero. Então o projeto está aí, ó. Faz uma arca e entra dentro dela. Ele não era carpinteiro, ele não era marceneiro, ele não era engenheiro, mas ele levou mais de 100 anos para fazer a arca. Agora prepara um glória, escute e prepara um glória. O engenheiro construiu o Titanic, o improvável construiu a arca. Deus não vai te deixar envergonhado e nem confundido adiante do projeto que Ele colocou na tua mão. E para nós encerrarmos, Davi dentro da caverna, Deus usa Davi para curar 400 homens descontentes e inconformados. E dos 400 ele passa a peneira e tira os 37 valentes de Davi. Olha o primeiro, irmão. A Bíblia vai dizer o nome do primeiro, Josebe-Basebete. Se alguém estiver pensando no nome de um filho e não teve uma ideia. Presta atenção. 3 coisas me chamam a atenção nesse homem. 3 coisas. Quantas eu disse? Primeiro, ele matou 800 homens de uma vez e com uma lança. Você entende isso? Ele não mata 800 homens à prestação. Não são totalizando as guerras que esse homem guerreou que vai somar 800 homens. Não, senhor. O texto diz que ele mata 800 homens de uma vez e com uma lança. Eu não quero nem falar o número de inimigo. Eu quero falar o instrumento que ele usou, a lança. Por quê, pastor? Porque a lança era a ferramenta que ele tinha. Deus vai te usar com a ferramenta que ele te deu. Perceba que ele não pegou ferramenta emprestada de ninguém. Ele foi com aquilo que ele tinha. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, tu não é papagaio de congresso para imitar ninguém. Vai com a ferramenta que Deus te deu e o nome dele vai ser glorificado. Se for para cantar, cante, pregar, pregue, tocar, toque.
Se for para trabalhar nos bastidores, trabalhe. Porque tem ferramenta que Deus dá que não dá ibope, irmãos. Nem sempre é lembrado o nome do irmão que fica na rua tomando conta dos carros. Nem sempre nós passamos na porta e damos a parte do Senhor para o porteiro que está tomando conta da porta. Só que pode ser uma ferramenta que ninguém dá valor. Mas se Deus te deu, fica no lugar que Deus te deu, o nome de Deus vai ser glorificado. Deus está dizendo, use a ferramenta que eu te dei, porque é com a ferramenta que eu te dei que o teu inimigo vai cair. Você quer usar a ferramenta que Deus te deu, irmãos? Alguém pergunta para a mulher, o que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. O profeta disse, pois é com essa botija que o milagre vai acontecer. O que você tem, Pedro? Eu não tenho nada, são redes vazias que eu estou lavando para voltar para casa porque eu não peguei um peixe. Jesus disse, então você tem a coisa certa, pega a tua rede, entra no teu barco, vai no mar alto e joga a rede que eu vou te abençoar. O que você tem, Davi, para mim te usar? Eu tenho 5 pedrinhas, desce do valo que eu vou te ungir e vou te encher e o gigante vai cair. Deus está dizendo, se você usar a arma que eu te dei, o gigante vai cair. Olha o outro, para nós encerrarmos. Eliezer, a Bíblia diz que ele está entre os 3 valentes de Davi. Provocou os filisteus, se ajuntaram à peleja e ele lutou. Os homens subiram com ele. A Bíblia diz que ele feriu 800. A Bíblia diz que ele feriu os filisteus sozinho. Achou e ficou pegada na espada. Tem 2 linhagens aqui, irmãos. Há quem diga que ele lutou tanto aquele dia que deu cãibra. E quando ele acabou de lutar, a mão não conseguiu abrir. E há quem diga, tem uma outra linha de raciocínio, que ele lutou tanto que a pele escamou e começou a sangrar. E quando ele acabou de lutar, que ele foi soltar, o sangue já tinha virado casca e grudou na palma da mão. Mas ele não soltou a arma que Deus deu. Deus está dizendo, se posicione com a arma que eu te dei. Olha o terceiro que nós lemos aqui, irmãos. O terceiro homem, Samá. A Bíblia diz que ele lutou no meio da plantação de lentilhas até se cansar. E eu encerro aqui. Ele lutou até, deixa eu te dar uma notícia, os valentes também cansam, viu, irmãos? Não é pecado cansar. Sabe qual que é o pecado? É você sair da guerra. O perigo do crente é sair da guerra, irmã Maria. Eu tenho certeza que se perguntar aqui tem gente cansada. Quem sabe tem alguém cansado por causa da casa, por causa do esposo, por causa do filho. Quem sabe tem alguém aqui na igreja cansado por uma situação dentro do departamento. Está tão cansado que pensa até em parar. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, cansar não é problema, o problema é ficar em casa. Lembra de Davi? O texto diz assim, e Davi se cansou. O texto diz que um dia Davi está lutando contra os filisteus, diz o texto que Davi se cansou. Isbibenob, um gigante, olhou Davi cansado de longe. Falou, Davi está cansado. Diz o texto que ele invade sobre Davi, ao ponto de querer matá-lo. Mas diz o texto que o seu sobrinho olhou de longe, viu, veio e feriu o gigante para o tio e preservou a vida do tio. Sabe o que eu quero dizer? Cansado na guerra, Deus te defende. Mas descansado no pátio, Deus não te garante. Diga comigo, Deus te garante na guerra, mas não te garante no pátio. Sabe qual foi a guerra que Davi perdeu? A guerra que ele ficou em casa. Quando ele não era ninguém, ele se ofereceu para lutar contra o gigante. Mas quando ele tinha que estar na linha de frente, ele quis ficar em casa passeando pelo pátio. Quando ele passeia pelo pátio, ele olha para onde não é para olhar, cobiça o que não é para cobiçar e toma posse do que não é para tomar. E diz o texto que ele tenta 4 situações para encobrir o seu pecado, mas não deu certo. E eu não quero entrar sobre isso. Eu quero encerrar com isso aqui. Quando ele pensa que está tudo resolvido, diz o texto que ele recebe a visita do profeta. E o profeta falou para ele, rei, Deus mandou contar uma história para você. O rei olhou e disse, pode contar. Em pecado, no reino, achando que está tudo bem. Só que Deus viu, não gostou e mandou o profeta em casa. E o profeta contou uma história. Existia um homem muito rico que tinha diversas ovelhas. Mas tinha um único pobre no reino que só tinha uma ovelha. Mas esse homem rico recebeu a visita do viajante.
E ele pegou a ovelha do pobre e sacrificou para oferecer para o viajante. E a única ovelha que o pobre tinha, o homem rico matou. Davi, cheio de razão, se colocou de pé e falou: me diga quem é o homem que eu vou matar. Aí tem que ser profeta, irmão. Não é receba a chave e envelope só para quem interessa, não. É ser boca de Deus para quem precisa na hora que precisa. O profeta podia dizer: não, rei, depois eu falo para o senhor, olha, eu vou falar, mas é porque Deus está mandando, eu não queria. Não, senhor. Quando Davi pergunta: quem que é o homem que eu quero saber? É tu, o homem. Eu encerro a minha frase dizendo, e a minha fala, a minha participação aqui: quando você está cansado, mas está na guerra, Deus te garante. Mas quando você está andando à toa, tu recebe a visita do viajante. E o perigo do crente é tentar ficar à toa e receber a visita do viajante. Mas eu encerro a minha fala dizendo: Deus nessa noite te reveste para a guerra. Receba essa palavra. Nesses 4 dias de congresso, Deus vai te dar pão e água para você caminhar mais uma légua, para você caminhar mais 40 dias. Prepare um glória. O diabo não te segura, o inferno não te detém, porque Deus vai te usar com a ferramenta que Ele te deu. Mas a tua casa não vai perecer. Tu pode dar um glória por essa?